My Best Friend's Birthday é um filme nunca lançado, dirigido por Quentin Tarantino, e conta a história do dia do aniversário de Mickey, que após ser deixado pela namorada, recebe de seu amigo Clarence um aniversário que ele nunca vai esquecer. Tudo começa em 1984, quando Tarantino ainda trabalhava na locadora Video Archives, na Califórnia. Craig Hamann havia escrito um roteiro com 30 ou 40 páginas, e junto com Tarantino, o expandiu para 80. Orçado em $5.000, o filme seria gravado com uma câmera Super 8, mas Tarantino conseguiu pegar emprestado uma câmera de 16mm com o diretor Fred Olen Hay. A gravação do filme levou ao todo 4 anos. Tarantino e Hamann estrelam o filme, já os demais atores são seus colegas do teatro e funcionários da locadora. Antes de começarem a filmar, Tarantino e Hamann se encontraram com o diretor Don Coscarelli, que passou o dia tirando dúvidas sobre como fazer um filme e lidar com o baixo orçamento. O ator Allen Garfield era o professor de atuação de Tarantino na época, e acabou participando do filme. O apartamento de Clarence no filme é na verdade a casa da mãe do Tarantino. Ela achava que a filmagem seria apenas um hobby passageiro do filho e que ele usaria uma câmera simples para filmar as cenas. Contudo, o filho apareceu em casa com uma grande quantidade de equipamento e vários membros da equipe, que precisavam ser alimentados. O lanche geralmente era sanduíche de mortadela, suco, batata chips e cookies de chocolate. Foi Hand Voigtler quem incentivou a conclusão do roteiro e quem sugeriu a Tarantino usar uma câmera de 16mm para dar um aspecto mais profissional às filmagens, citando filmes como Ela Quer Tudo e Estranhos no Paraíso. Para manter o baixo orçamento, foi tudo gravado em preto e branco em filme de reversão. Já o equipamento de iluminação era alugado na sexta-feira, assim eles poderiam utilizá-lo nos finais de semana, pagando menos. You know what saved me? It was the Partridge Family. The Partridge Family was coming on. I really wanted to see it, so I thought, okay, I'll watch the Partridge Family, then I'll kill myself. A Família Do-Re-Mi era uma sitcom que contava a história da carreira musical de uma mãe viúva com seus 5 filhos. I got a part in a play. It's the Torrance Community Theater production of Godspell. That's where I met Oliver. Tell him what part you play. Jesus. A cena da padaria foi gravada dentro da locadora Video Archives, onde Tarantino trabalhava. É por isso que no balcão tem um estande do filme Expresso para o Inferno. Para essa cena foi chamado um profissional de cinematografia, Roberto Quezada, que estava trabalhando com Coscarelli no filme Survival Quest, gravou a cena em um dia. Mas os realizadores se arrependeram do convite, por achar que essa cena acabou sendo a pior do filme. Nessa cena, Clarence está comprando um bolo, que parece destruído. O motivo é que Alan Garfield, que faz o atendente, tinha um cachorro, e no momento de distração, o cachorro acabou comendo metade do bolo. Quando a atriz que interpretaria a recepcionista Meg não apareceu, Alan Sanborn foi chamado para substituí-la. Para isso, o personagem passou a se chamar Nancy Meg. Na cena, ele aparece com uma camisa preta com abóboras. Anos depois, Tarantino chamou só para usar a mesma camisa em Cães de Aluguel. Marlon Brando is a great actor. And he made some shitty movies. Contessa from Hong Kong is a shitty Never movie. made a shitty movie, Clarence. Contessa from Hong Never Kong made a shitty sucks movie. dick. Marlon Shitty movies, Brando man. He made is a great shitty actor, movies. Clarence. You understand me? Huh? You ever see The Wild One? O Selvagem é sobre um grupo de motoqueiros que chega a uma pequena cidade da Califórnia, mas o líder se envolve com a filha do xerife local. Já A Condessa de Hong Kong é uma comédia romântica dirigida por Charlie Chaplin. I gotta give the Beatles their due. They came out with Sgt. Lonely... what was it? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Sgt. Band. Pepper's Lonely Hearts Club Band. And what does Elvis do? wonderful What album. does the King do? He comes out with the soundtrack from It Happened at the Fair. It Happened at the World's Please, Fair. all right. Durante as gravações, Crystal Shaw acabou queimando o rosto nessa cena, tendo que usar maquiagem para esconder a queimadura. I'm Lenny Otis. I'm the head of the Southern California chapter of the Eddie Cochran fan club. Oh, Otis, like the town drunk on the Andy Griffith Show.
Jailhouse Rock. He's everything rockabilly is about. I mean, he is rockabilly. Mean, nasty, rude. I mean, he couldn't give a fuck about anything except rocking and rolling, live fast, die young, and have a good-looking corpse. I love listening to the party. After he's made it big, there was that big cocktail party. All those highbrows are there, singing "Baby, You're So Square, Baby, I Don't Care." They got him wearing these stupid pants, a turtleneck sweater, and they even got him wearing, I think, penny loafers, for Christ's sake. It doesn't matter. All the highbrows at the party, the big house, stupid clothes. He's still a rude-looking motherfucker. So one night, I went out with this guy who worked in auto accessories. And I saw a film that was to change my life. Which film? Dressed to Kill. Wonderful movie. Excellent movie. I love that movie. You remember Nancy Allen in it? Remember, how can I forget her? What part did she play in that film? A call girl. That's what part she played. She was cool. She was together. Okay, I looked at that film and I looked at her part and I said to myself, Louise, that's the job for you. Uma piada recorrente do filme é as pessoas indo ao bar de Rony para fazê-lo contar aonde Clarence morava. Mas a cena em que Clifford faz isso foi destruída durante o desenvolvimento do filme. Segundo Tarantino, David O'Hara foi o pior ator com quem já trabalhou. Um dia O'Hara disse: "Essa é a última gravação." Ao que Tarantino respondeu: "Eu te digo, quando for a última." A atriz Linda Kay se tornou dublê, tendo participado de Cães de Aluguel. Ao longo do filme, vários pôsteres são mostrados. A Força de um Amor. Aquele Gato Danado. Renegado Vingador. Justiça Selvagem. Vestida para Matar. Little Cigars. The Beast e The Embalmer. Black Oak Conspiracy. Street Fighter, O Retorno. Irmãos de Sangue. Os Lords de Flatbush. Black Mama White Mama. A Noite do Terror Rastejante. Segundo a lenda, o filme teria 70 minutos de duração, mas devido a um incêndio, só 36 minutos sobreviveram. Mas de acordo com este livro de Andrew J. Rauch, a história foi bem diferente. Algumas gravações teriam realmente sido destruídas ou descartadas por engano. Mas a verdade é que após 3 anos de filmagens, Tarantino ficou decepcionado com o resultado final. Então ele simplesmente escolheu as cenas que ele mais gostou e as colocou em um vídeo. Tarantino diz que ainda tem material bastante para fazer um filme completo e que talvez um dia ele faça isso. O filme foi editado pelo próprio Tarantino depois que o editor que ele havia contratado desistiu do projeto. A maioria dos atores nunca havia visto o filme até que uma cópia vazasse na internet no início dos anos 2000. A maioria das cenas disponíveis foi gravada na primeira semana, exceto a cena do rádio, que foi a última a ser gravada. O roteiro disponível na internet não é o original. É uma versão escrita por Rahman, anos depois das filmagens, mas segundo ele, esse roteiro está bem fiel à história que o filme mostraria. Anos depois, o roteiro do filme foi reescrito e lançado como Amor a Queima-Roupa, em 1993. Tarantino escreveu outros roteiros, mas que nunca foram filmados. The Criminal Mind contaria a história de 2 detetives que estão atrás de um serial killer, que inexplicavelmente parou de matar. The Neon Jungle seria sobre um assalto a um hotel que deu errado. E Undercover Elvis, que mostraria como Elvis Presley forjou a própria morte.